Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos como utilizar o verbo fazer. Vamos tratar especificamente da sua concordância. O uso do verbo fazer é o que nós veremos agora. Essa é uma dúvida muito frequente em que há muito erro. Qual o correto? Faz 30 anos que moro aqui ou fazem 30 anos que moro aqui? Para que a gente possa entender como fazer a conjugação, como usar esse verbo, precisamos entender os seus sentidos, as suas possibilidades. Aqui resumimos os sentidos do verbo fazer em dois. Se consultarmos os dicionários, há dezenas de sentidos para várias acepções para o verbo fazer. Vamos aqui resumir essas acepções em duas: o sentido de ação e o sentido de tempo. Na primeira acepção, no primeiro sentido, a ideia de ação, como, por exemplo, o sentido de realizar, produzir, praticar, executar. Nesse caso, nós devemos usar o verbo fazer concordando com o sujeito. Alguns exemplos. As crianças fazem muito barulho. Ou a criança faz. Então, eu concordo o verbo com o sujeito. As crianças fazem, a criança faz. Os ajudantes faziam as roupas, o ajudante fazia. Então, esse é o sentido genérico de ação. Já no segundo sentido, o sentido de tempo, especificamente tempo passado, tempo que já decorreu, tempo decorrido, nesse caso, o verbo fazer se torna um verbo impessoal, um verbo sem sujeito. E nesse caso, eu devo sempre utilizar o verbo no singular. Não posso fazer a flexão. Independentemente do número que apareça, eu sempre uso o verbo no singular. Então, faz 20 anos que não viajo. E isso serve tanto para a sua forma simples, como a sua forma sintagmática na locução verbal. Vai fazer 20 anos. Já fazia 3 horas que esperava a pizza. Então, aqui, independentemente do número que apareça, no sentido de tempo decorrido, é sempre no singular. Faz 20 anos. Já fazia 3 horas. Vai fazer 20 anos. Então, diante da questão inicialmente posta, como se trata de tempo decorrido, no sentido de tempo, nesse caso eu devo utilizar o verbo fazer no singular, independentemente do número que apareça aqui, ainda que alguns considerem isso estranho. Então, o correto é: faz 30 anos que moro aqui. E uma observação, um sentido bem peculiar do verbo fazer, ele pode também ser usado no sentido estando muito próximo de tempo, no sentido de completar ou atingir anos, comemorar, né, no sentido de completar anos. Então, nesse caso, o verbo também concorda com o sujeito. Então, vejamos, ele fez 20 anos de casado. Ele completou 20 anos, ele comemorou 20 anos de casado. Eles completaram 20 anos de casado, ou eles fizeram 20 anos. Então, nesse caso, nesse sentido bem específico, eu também concordo com o sujeito, o verbo fazer. Já quando há títulos, principalmente títulos de obra, em que há o plural, em que a obra está o nome no plural, eu tenho duas possibilidades. Eu posso utilizar no singular, aqui fazendo a concordância não com as palavras que estão no plural, mas com o sentido, aqui tratando-se de uma obra, né? Então, o livro fez 140 anos, a obra fez 140 anos. Ou ainda eu posso concordar com esse nome que está no plural. Memórias póstumas fizeram 140 anos. Ou ainda, aqui o livro famoso de Graciliano Ramos, Vidas Secas fizeram 80 anos. Ou, se eu imagino, se eu penso como uma obra, a obra fez 80 anos. Então, Vidas Secas fez 80 anos. Quando no título há o artigo
esse determinante que também está no plural, aqui eu tenho também essas duas possibilidades, essas duas interpretações. Eu posso tanto deixar o verbo fazer no singular, os Lusíadas faz, no sentido de a obra faz 40 anos, e há aqueles também que entendem que como há o artigo, principalmente aqui o artigo definido também flexionado, posso utilizar o verbo no plural. Então, os Lusíadas fazem. Portanto, quando se trata de títulos que estejam no plural, eu tenho essas duas possibilidades, no singular ou no plural. E aqui um exemplo de um título, de uma manchete: Cadernos do Cárcere, de Gramsci, fazem 20 anos à luz do Brasil de Bolsonaro. Então, aqui o título do livro, o título é Cadernos. Veja que está aqui no plural. Então, nesse caso, quais são as possibilidades? A manchete está correta? Com base no que foi dito anteriormente, eu tenho duas possibilidades. Cadernos do Cárcere faz 20 anos, aqui pensando como a obra faz 20 anos, ou ainda, como se trata de um título no plural, eu posso também fazer a flexão. Cadernos do Cárcere fazem 20 anos. Resumindo, no que diz respeito à concordância do verbo fazer, para que eu possa compreender essa concordância, eu preciso entender o sentido do verbo. Quando está no sentido de ação, de fazer, de executar, de realizar, o verbo concorda com o sujeito, então, nesse caso, ele pode ser flexionado. As crianças fazem barulho. Quando há o sentido de tempo, sobretudo o tempo decorrido, sendo um verbo impessoal sem sujeito, o verbo sempre fica no singular, independentemente do número que apareça. Faz 20 anos, vai fazer 20 anos. É isso, pessoal. E bons estudos a todos.